Olá, amigo do Jornal CMTO News. Estamos novamente aqui para mais um bate-papo, levar para você um produto bacana, sempre com temas importantes voltados para a história. Sou o professor César Augusto e a convidada dessa vez é a aluna Jaciane Martins, da 2307, e mais uma vez o nosso componente aí, nosso já participante de todos os podcasts, professor Acácio. Jaciane, Acácio. Primeiramente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, ou em qualquer lapso do tempo que você estiver vendo esse podcast. Eu me chamo Jaciane Martins, eu sou estudante da 2307 e eu estou muito feliz porque esse foi um convite que, olha, durou bastante tempo, né? E é um tema, assim, que eu estou muito feliz em falar, que reflete sobre a minha vida, então eu acho que vai ser maravilhosa essa experiência, vai ser um ótimo episódio. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui com vocês o professor Acácio. Participo aqui já há algum tempo desse projeto maravilhoso, que é um momento de aprendizado, lazer e cultura. E hoje aqui, sem sombra de dúvidas, um dos temas mais transversais existentes desde o surgimento da própria sociedade, que é justamente religião, mas dessa vez focada no cristianismo, e que é um tema maravilhoso de se trabalhar. Bacana o tema, como o Acácio já adiantou, é sobre a Bíblia, né? E como a Bíblia contribuiu na formação da cultura, do imaginário, do direito, da literatura ocidental. Então, você que nos assiste, dá seu like, né? Se inscreva no canal. E se você não se inscrever, você não sabe o que está perdendo. Até mais. Estamos de volta e agora é para valer, né, Jaciane? Tá tudo bem, Jaciane? Eu acho que está tudo bem. Está preparado para enfrentar o nosso público, Jaciane? Tô preparada. Isso é bom. Primeiro, antes de iniciar as perguntas, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Qual a importância que a Bíblia tem para a sua vida? Olha, eu acho que eu não seria quem eu sou por causa da Bíblia. Eu diria que não isso só na minha relação pessoal, mas por criação de família, né? Os meus pais são cristãos, então a base com que eles me criaram foi cristã. Então eu diria que sem a Bíblia eu seria uma pessoa completamente diferente justamente pela minha criação. Mas hoje, né, eu me tornando independente, eu tenho 16, eu tenho sim uma relação boa com a Bíblia e eu a vejo não só como um livro de religião, né, para quem é cristão também, eu vejo a Bíblia de uma forma muito ampla. Ela é sim um livro que se torna fundamental, tanto para quem é cristão, para quem não é. Tanto que a gente vai ver isso hoje, né? Então foi um tema que foi fácil de falar, porque a gente começou falando sobre esse assunto, não foi? Exatamente. Eu comecei conversando com o professor nas aulas de história e a gente conversava de maneira descontraída. Então, para mim, é um tema fácil porque está na minha vida. Justamente, foi durante as aulas que, nos intervalos de uns conteúdos, a gente começava a falar sobre cultura, sobre a importância da religião. Foi aí que eu descobri que a Jaciane é cristã e tem a Bíblia como o principal livro da sua vida. Sim. Então, aproveitando, falando da Bíblia, conte para o nosso leitor, fale um pouquinho da origem da Bíblia, dos autores, das classificações dos livros que estão presentes na Bíblia e como foi formado o cânon bíblico. Certo. Então, para começar, a gente tem que lembrar que a palavra Bíblia significa biblioteca. A Bíblia, no seu cânon, é composto por 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Sobre os seus autores, a gente sabe que teve uma época, cerca de 40 autores, num período de 1.600 anos. E a gente sabe que o primeiro autor foi Moisés. Foi escrito os primeiros 5 livros, é chamado de Pentateuco, e foram escritos por Moisés da época dentre os séculos 13 a 15 a.C. Sobre a divisão da Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento, os primeiros 5 livros do Pentateuco também são conhecidos como Torá. Então, muitas pessoas que talvez ouvem assim, Torá, um livro de religião, é a Bíblia, né? O judaísmo, não lembro, mas Torá são os 5 livros, o Pentateuco. E começa com o primeiro livro, é Gênesis, que fala sobre a criação, o começo do mundo, né? Ali o começo das famílias, das gerações. Aí Gênesis, Êxodo fala sobre a saída do povo de Deus da escravidão no Egito, conta mais sobre essa história do povo de Deus. Aí Levítico fala sobre as leis, o começo das leis, né? Que a gente vai ver depois ali nessas perguntas, o começo da ética, como os povos se comportavam.
E também Números, o próximo livro, eu gosto de chamar de IBGE, porque foi o primeiro censo. Foi o primeiro censo criado contando os povos da época. É o livro mais chato do Moisés. Ah, é muito chato. Assim, não, gente, não que a Bíblia é chata, mas é muito técnico, porque realmente É por conta da linguagem, né? Sim, conta realmente as tribos. Vai fazer o censo de todo o povo da época. E a gente termina com Gênesis, Levítico, Números. E, por último, Deuteronômio, que é um livro de orações. Esses foram os primeiros 5. O resto fala sobre a aliança de Deus com o seu povo. Vai dizendo sobre o resto das gerações. Histórias que a gente conhece, né, como Davi e Golias, Torre de Babel, as 12 tribos. Até ali terminando com a promessa da vinda do Messias, né, vinda de Jesus. E seguindo depois para o Novo Testamento, nós temos os 4 primeiros livros, chamados de Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre a vida, né, o nascimento, a vida, o ministério, a morte e ressurreição de Jesus. Tanto para quem é cristão, tanto mostrando a figura histórica de Jesus Cristo, né, Jesus de Nazaré. Como a gente sabe antigamente, né, tinha o nome das pessoas e o lugar onde elas viviam, como Paulo de Tarso, né? Fala também sobre a figura histórica de Jesus de Nazaré. Depois disso, os outros livros vão falando sobre cartas, né? Depois da ressurreição de Jesus, foram dadas a missão aos 12 apóstolos de espalhar a palavra sobre Jesus Cristo aos cantos da terra. Então, os outros livros são cartas para o povo de Deus, tanto sobre o seu ministério, também como cartas de apoio, de ajuda, porque naquela época, como era o cristianismo estava iniciando, né, era a igreja primitiva, ali alguns cristãos sofriam, sim, retaliações, eles eram reprimidos, tanto que se você for ver, né, os 12 apóstolos que tiveram essa missão morreram de formas trágicas, espalhando a palavra, e são as cartas direcionadas a igrejas, o povo daquela época contando sobre o Evangelho de Deus. E, por último, um dos livros mais assim famosos é Apocalipse. Mas o livro de terror, né? As pessoas trazem Apocalipse de uma forma assim tenebrosa. Mas não é tenebroso, não? Não, não é tenebroso. O significado de Apocalipse é revelação. Os 7 flagelos não é tenebroso? Não, não, dá um pouco de medo. Não. Quando você é criança, se você for criança, tipo assim, um pouco menor e for ver ali Apocalipse, dá medo. Dá medo. Mas assim, Apocalipse significa revelação. Nós temos como única fonte na Bíblia um livro que traz revelações tanto de como estamos agora e o que vai acontecer com a gente no futuro. Apocalipse é o único livro que diz isso. Por isso ele tem esse peso, ele tem essa responsabilidade, por ser o único livro de revelação que nós temos. De resto, não temos nada. É isso aqui. A gente tem esse caminho. Por isso que Apocalipse ali é trago como um livro importante. Bacana. O professor Cássio, um comentário? Primeiramente, parabenizar a estudante, que mostrou aqui um domínio muito grande sobre o conteúdo. E eu acho que o mais impressionante da toda a construção da Bíblia é porque ela foi, além de ser uma construção contínua, ela é muito conectada. Além de trazer a cultura do povo, princípios e valores. Quando você está lendo a Bíblia, quem já praticou a leitura dela como um todo, que tem a sensação e gosta de estar marcando, você vai perceber que valores defendidos nos primórdios lá, por exemplo, em Moisés, você também vai ver lá no Novo Testamento. Então, o mais impressionante, além de ser feito por diversos autores diferentes, tempos diferentes, o núcleo do que é para ser ensinado, do que é para ser repassado, é contínuo. E aí entra o que ela citou ali, um dos que eu mais gosto, né, que é Paulo de Tarso, que ele fala, né, a palavra não vem do homem, mas vem do Espírito. Então, a Bíblia, por ser um livro inspirado por Deus, a palavra é única do começo ao fim. Mas tem essa história, aquela. Não se apegue às narrativas em si, pega a essência do que é ensinado. Se você fizer essa leitura da Bíblia, buscando esse entendimento do que é ensinado, você vai perceber que é uma história contínua do começo ao fim. É interessante, e só um dado histórico provavelmente pode, não é que incomodar, né? Vai um pouco de encontro, assim, de acordo com a denominação. A Bíblia tinha 72 livros, né? A Bíblia Católica tinha 72 e com o advento, o surgimento do protestantismo, que foi para 66 livros.
Mas aí é outra questão. Quer fazer um comentário sobre isso? Quando eu tava, quando eu tava fazendo as pautas sobre isso, eu fiz uma consultoria com meu pai, né? Eu tentei fugir dessa parte de polêmicas, né? Mas quando a gente vai falar sobre a compilação da Bíblia, né? Com a continuação de quando ela foi compilada, é difícil. A Porque questão assim, do ponto de vista da teologia, eu entendo que a igreja protestante tem uma teologia sistematizada, já respeitada há muitos séculos, mais ou menos 500 anos, né? E, e a teologia católica. Isso aí é um outro debate. Mas do ponto de vista histórico, como eu sou professor de história, né, tem a questão de que foi reduzido para 66. Né? esse assunto? Porque, no caso, eu estou tentando não trazer sobre isso. Em questão de denominação, eu estou tentando falar... Foi uma coisa que foi frisada, né? De tentar falar a Bíblia de um jeito mais... não tendendo para nenhum lado possível, né? Mas, em questão, assim, da compilação, tem essa parte mesmo de denominação, né? Assim, com a parte de compilar a Bíblia, o começo dela foram pelos cristãos, né? Os primórdios. Chamados pais da igreja. Os pais da igreja, a igreja primitiva. Que é a igreja católica. Mais Tô ou brincando, menos. vai lá, continua. Mas nome, qual que sai curto nome? Historicamente, né? Historicamente. Não estou falando que você deva acreditar, mas assim, historicamente houve vários concílios, né? Concílio de Laodiceia, concílio de Éfeso, de Niceia mesmo, que a Bíblia foi também esse que você falou, Cartágeno, né? Cartágeno. Assim, em questão da compilação, sempre houve um consenso em questão do Antigo Testamento. O cânon bíblico no Antigo Testamento sempre se manteve ali o mesmo. Ele não sofreu alterações, né? Não muitas alterações, não que nós temos aqui provas, né? Algumas do tipo. Mas em questão agora do Novo Testamento, aí entra nessa parte, né? Porque difere, né? Temos também, em algumas denominações, adicionaram em seus cânones bíblicos livros datados como apócrifos, né? Que têm um significado diferente em questão de religião e numa visão geral, Esse né? conceito foi dos protestantes, né? Sim, mas Historicamente, sim. Sim, mas em uma questão, em uma questão geral, um documento apócrifo, um livro apócrifo, ele é dito como não sabe a sua origem, né? Não sabe quem é o seu autor, não tem uma assinatura, não é autenticado. O livro de Hebreus também não tem. Sim, eu vou entrar nessa parte. Isso, complica, porque assim, um documento Mas o papel dito... é deixar... Eu quero ver até onde ela vai, né? Um documento dito como apócrifo, né? Ele traz ali, é difícil saber a sua origem, né? Então, é muito que entrou, não em polêmicas, né? Mas em debate sobre quais livros ficariam nesse cânone bíblico. Tanto que chegaram, sim, livros quase a não serem adicionados como nós sabemos hoje, né? Como Hebreus, que o senhor falou, 2 Pedro, 2 João, 3 João, Tiago. Então, assim, diria que foram vários pontos de vista diferentes, mas a gente sabe, sim, que tem apócrifos que são tragos também em outras religiões, né? Como também tem o de Judas, tem o de 1ª e 2ª Macabeus. Eu levei um susto, porque assim, também tem Eclesiástico, que é diferente de Eclesiastes, né? E assim, eu levei um susto com questão de Macabeus, porque eu sou protestante, né? E eu nunca vi esse livro na minha vida, então fiquei, peraí, quem é Macabeus? Enoque? Não. Existem muitos livros que não estão na Bíblia. Tem o livro de Melquisedeque, livros de Maria Madalena, são esses. Mas na composição do Novo Testamento, eles estabeleceram alguns critérios. Aí esses livros não entraram. Quer fazer algum comentário, Cássio? Só um detalhe que essa questão histórica ela é muito interessante, que quando você vai ver a origem do cristianismo, principalmente ali essa última parte aqui, né, que boa parte dos livros apócrifos são aqui do Novo Testamento, né? Você vai ver que nos primeiros 100 anos, após a morte de Cristo, houve essa enxurrada de interpretações, de livros, que foram se perdendo. Então, fazer essa análise de quais são, de fato, relatados pelos seus autores é muito complexo, porque a maioria da questão da arqueologia, nenhum remete aos primeiros anos ali da morte de Cristo. A maioria remete a 50, 100 anos depois. Então, foi um processo bem complicado, é um processo histórico complexo. Hoje a gente
Aí, hoje, eu até estava observando isso, que ficou muito popular nesse último século agora, né, do século 20, 21 para cá, essa leitura desses livros apócrifos. E eu li vários, e tem alguns que são bem interessantes, bem folclóricos até. Interessante que, voltando para a história, Mark Bloch, ele falava que o cristianismo é a religião do historiador. A preocupação em escrever, em relatar, em diversos tempos, sempre se escreveu história da igreja. Né? Podemos considerar Atos dos Apóstolos como o primeiro livro contando a história da igreja. E houve outros, Eusébio de Cesareia e outros, né? Até mesmo no campo protestante houve muitos escritores também. Então, assim, sempre a preocupação de deixar algo por escrito. Então, para que nós somos da história, é mais uma forma do historiador que é anticristão é uma coisa complicada, né? Uma citação que eu gosto sempre de fazer, assim, não é da Bíblia, né? Mas é uma citação muito boa, que é de 1974, né? De que quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. A gente sabe, né, que se nós não tivéssemos essas escrituras hoje, muita coisa seria diferente, viu? Muita coisa seria diferente. Tanto que também essa questão dos livros apócrifos está no começo, mas eu trago uma indicação de livro. Por isso muita gente ela começa a falar assim, as culturas indígenas foram suprimidas. Mas aí a questão, uma civilização que domina o texto escrito contra outra que é apenas oral. Sim, né? Questão de história, né? Não é sendo positivista, mas a escrita é um peso muito forte. Em questão disso de apócrifos, né, e também de documentos, eu trago uma indicação de livro muito boa. Sim, no começo, já vou trazer no começo mesmo. É o livro Arquivos Secretos do Vaticano, de Sérgio Pereira Couto. É muito bom porque ele também vai falando, tem uma parte muito boa sobre apócrifos nesse livro, que vai contando, né, dessa Biblioteca do Vaticano, onde tem... Herege? Tô brincando, vai. Ai, meu Deus. Não, olha... Fala. Ok. E vai falando sobre também os apócrifos, né? E então, quem quiser dar uma olhadinha mais sobre isso, porque é uma coisa que traz muito também sobre isso, questão de história, né? A situação do entrevistador é complicada, porque o nosso público tem protestantes e católicos, né? É por isso que eu estou brincando com você, mas tudo bem, tá falando corretamente. Sim, mas eu, como protestante, eu leio esse livro e é muito bom, assim, ele vem de uma forma que uma interpretação fácil e acho que qualquer religião entenderia sobre esses documentos secretos do Vaticano, né? E é uma história muito legal, assim, que eu me diverti bastante lendo e dá para saber também mais sobre os apócrifos, porque pode passar assim muito despercebido, né? Esse é um tema que passa despercebido, mas é bom a gente saber ou por que eles não foram para o cânone bíblico ou do que eles se tratam. Eu acho que é muito interessante para passar o tempo e para conhecer mais sobre a Bíblia e o cristianismo. Se você acessar o Google lá e colocar Vaticano, Biblioteca do Vaticano, muitos documentos da igreja estão disponíveis. A biblioteca ela é aberta de anos e anos para historiadores, um grupo fechado, analisar. E vai contando sobre os grupos que conseguiram, o que eles conseguiram, e vai mostrando com o tempo, né? Há catálogos, né? Tem pessoas que vendem catálogos mostrando esses documentos. Jaciane, continuando falando da Bíblia, né? Vamos até o final, mas eu queria que você falasse sobre como a Bíblia conta a origem da humanidade, beleza? E as formas simbólicas também, porque há uma interpretação ipsis literis, ou seja, que analisa de forma concreta, meio objetiva, ou simbólica. Aqui vou abrir espaço que a gente pode fazer algumas comparações com outras mitologias, né? Por exemplo, Prometeu na Grécia, né? Mas fale um pouquinho sobre como a Bíblia conta a origem da humanidade e o simbolismo para nós. Ok. A gente sabe que a história da criação começa no livro de Gênesis, que já tem o seu nome Gênesis, criação. Como a gente já disse no começo, né, fez parte do Pentateuco, então esse livro foi escrito por Moisés. É estranho, né, pensar que livros que foram de muito tempo depois dos seus autores foram escritos, mas a gente sabe que a Bíblia mesmo conta que foram livros inspirados, né? Então, aqueles que escreveram os livros foram inspirados, então eles sabiam da história, né? Essa é uma coisa muito interessante de saber. Mas em questão da história da criação, pelo criacionismo, né, fala sobre a vinda
de Deus até essa terra, né? Que a gente sabe em questão de metafísica cristã, né? A Trindade, né? Ele é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele esteve presente aqui na Terra. Então, mostra... Essa história ela é importante porque ela mostra de uma forma pessoal. Porque há, sim, né, em outras comparações e outras histórias de como o mundo se formou de um mundo que se cria, né? De algo espontâneo, que evolui, né? E a diferença que traz é de uma criação do próprio Criador. Então, é dividida em 7 dias e cada dia vai mostrando ali Deus criando um aspecto da Terra. O primeiro dia a gente sabe como luz, que é quem lê ali o começo, quem abria a Bíblia no começo, todo mundo, né, já ali viu o começo, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E o segundo dia foi o firmamento, né, conhecemos como céu. Terceiro dia, separação das águas, né, da porção seca. Então, no caso, separou os continentes, mares, rios. Me permita, só questão de tempo mesmo. Vamos para o sexto dia, a criação do homem, Jardim do Éden. Vamos lá pro homem? Então, Por conta do nosso tempo também. Ok. O mais importante, então, é no sexto dia, que diferente dos outros dias, não foi uma coisa dita pela palavra do Senhor. Se você for olhar os outros dias, ele diz como uma ordem, né? Esse não. O sexto dia foi diferente porque na criação do homem foi algo pessoal. Deus veio, criou do pó da terra, soprou-lhe nas narinas e formou o ser, né? A alma, que é a junção do fôlego de vida com o corpo. Então, se a gente for ler também as outras partes, os outros dias, no final de tudo que ele faz, a Bíblia fala, e Deus lhe disse, né? Foi no dia tarde e noite, né? Tarde e manhã, primeiro dia, né? Sim, no caso eu ia falar isso dos outros dias, mas a gente vai pulando. E Deus, no final do capítulo, fala, e Deus viu que isso era bom. Quando ele fala no final da criação de nós, ele fala, e Deus viu que isso era muito bom. Então, nas palavras, no contexto, a Bíblia vai trazendo a ênfase do ser humano, de nós, né? Que nós fomos o diferencial. Acho que o importante, né, para essa história que a gente tem, é uma história que nós somos curiosos, né? Então, assim, saber de onde viemos e questões também para onde vamos é algo que prende a gente. Então, a história da criação tem essa ênfase, porque desde pequenos a gente sabe dessa história. Desde pequenos nós sabemos, porque nós, como seres humanos, sempre buscamos compreender aonde estamos, para onde vamos e de onde coloca o viemos. ser humano como superior à criação, o resto da criação. A cereja do bolo. Isso eu gostaria, mas se o Acácio quiser falar sobre essa questão, pode até fazer um comparativo com essas correntes ambientalistas atuais. Tanto que houve até, quando eu estava lendo da primeiro de Estocolmo, né, foi o primeiro encontro ambiental, tem um trechozinho que ele coloca lá, de todas as coisas que existem, a mais importante é o homem. E aí eu tenho um adendo que eu gosto muito, principalmente dentro da metafísica, de que quando Deus ele cria o homem de forma pessoal, ele sobra para dentro das narinas algo que é dele, que é contemplação. O universo ele pode ser infinito, pode ter buracos negros, constelações, Via Láctea, o que for, mas se o homem de fato é o único ser capaz de contemplar, de perceber a beleza na criação, o homem é maior do que qualquer coisa. É infinitudamente maior, porque é talvez isso de fazermos a nossa semelhança, a semelhança divina, é essa semelhança da contemplação, da compreensão. Então, como ela bem disse, a criação do homem, dentro da criação de todo o universo, que é algo pensado e planejado, o homem é a cereja do bolo, porque é o homem que contempla essa criação. Existe uma corrente atual, e eu vou falar baseado numa entrevista que eu vi, que até a gente fica surpreso, né? Quem você salvaria? Uma pessoa morrendo ou ovos de tartaruga? Acredite que a maioria das pessoas escolheram ovos de tartaruga. A maioria das pessoas, é um politicamente correto demonstrar mais afeição aos animais em extinção, às árvores, como se não crescesse árvore, né? É uma coisa que acabou, né? Do que o ser humano. E há uma mentalidade atual de que o ser humano é como se fosse um vírus destruidor do meio ambiente. E isso é complicado porque nenhuma religião antiga, nós estamos falando da Bíblia, que tem muito a ver, não é muito a ver, né? Nasceu dentro do povo hebreu, e outras culturas, elas têm um caráter que faz o ser humano como especial. E esse caráter que faz do homem especial
é uma forma de proteger o próprio ser humano. E só para complementar, historicamente falando, né, todas as vezes em que a humanidade caminhou, né, num pensamento em que se distancie da religião, do divino, do homem como ser de contemplação e como não mais como criatura, mas como criador, resultou em, infelizmente, genocídio. O próprio nazismo pega essa ideia de quando você olha para uma etnia, para um grupo de humanos e você vê eles apenas como células, Eles como não são algo, imagens e semelhança de Deus, né, cara? como algo não especial, isso não reflete também dor nenhuma ao cometer um crime ou massacrar uma população. Então, quando o ser humano pede esse valor divino, o respeito um pelo outro, sabemos que historicamente, e não é só a questão do nazismo, também vem anteriormente a isso, tende a sociedade a caminhar um caminho que é trágico, só a tragédia mesmo, infelizmente. Acácio, eu queria que você continuasse até. Pode passar para ele. Eu vou fazer uma pergunta para o Acácio e depois a Jaciane faz o comentário. Como a Bíblia, Acácio, dentro de tudo que você falou, só dá continuidade, contribui para o comportamento humano dentro de padrões morais e éticos? Isso aqui, para mim, como professor de história, que os alunos aqui conhecem, né, não sou tão religioso, não sigo uma religião em si, é uma das coisas que mais me cativam. Muitos até impressionam, professor, como é que você já leu a Bíblia 3, 4 vezes? Mas é uma coisa, como ela disse lá no comecinho, a Bíblia ela vai muito além de um livro religioso. Ele é um livro de princípios e morais que trazem as primeiras sociedades e os enfrentamentos que as sociedades tiveram. Os 10 mandamentos trazem essa relação. E o que é mais legal, né, é que amai Deus acima de todas as coisas e depois vem os comportamentos humanos, respeitar o próximo, família, não roubar, não matar. E aí entra o que eu acho que eu jamais conseguiria tentar convencer um aluno ou quem que seja a ser ateu, porque não se pode tirar algo de alguém se você não possa colocar algo melhor no lugar. E aí entra a questão religiosa. Tem todos os conflitos, questões, como foi administrado ou não. Esqueça isso. Quando você for analisar o cristianismo ou a Bíblia como um livro histórico e de princípios e morais, você vai tentar pegar de lá o que ele ensina. Amor ao próximo, honestidade, honra, amor ao próximo, como o próprio Deus fala, né? Amai-vos o próximo como eu vos amo. Ou seja, amar o outro acima de qualquer coisa, independente de raça, cor e etc. É o respeito ao ser humano como semelhante, porque somos semelhantes. E é isso que o cristianismo tem de especial, e é isso que o Velho Testamento tem de especial, dentro da sua linha ali, que eu falo, ó, esquece as histórias em si, não se preocupe tanto com as narrativas, mas se preocupe com os ensinamentos. Quando você olha nessa linha de ensinamentos, você vai perceber que ela sempre prega um ser humano melhor. Ame, respeite, cuide, seja honesto. E aí entra um detalhe importante também, e aí é a questão mais histórica e não tão religiosa assim, né? Porque sabemos que o ser humano ele tem um princípio, de certo modo, também voltado ao amor e à crueldade. É uma dualidade dentro do homem. E muitas das vezes, a própria religião ela serve como um limitador dessa violência. Como? Muitas das vezes, se você fazer um assassinato ou algo assim, esconder o corpo e ninguém ficar sabendo, você sentiria um alívio de eu não serei punido. Então a religião trazia essa ideia de o homem pode não ver, mas nada fica escondido aos olhos de Deus. Então há essa preocupação de que não nessa vida ou na próxima, ou que seja, você responderia pelos seus atos. E a mesma coisa serve para o amor. Hoje em dia tem essa questão do advento da internet, que ela está trazendo muito essa ideia de você demonstrar para os outros que é uma boa pessoa, e lá no fundo, de fato, a maioria, infelizmente, não é. A questão dos influenciadores é muito recorrente, já até discuti isso em sala de aula, que acontece um acidente ou uma catástrofe, uma chuva, faz a questão toda midiática, mas de fato não tentam resolver aquele problema. Porque é like, sucesso e etc. A religião, principalmente o cristianismo, ele traz muito bem essa ideia. Não é ser bom pelos atos, mas ser bom de espírito. Então, quando você faz uma ação, você tem que fazer aquilo de fato por amor. Então, muitas das vezes, provavelmente alguém que talvez tenha me escutando já tenha passado por isso, de fazer uma boa ação e depois não ser reconhecido e se sentir, desculpa a palavra chula aqui, né, trouxa. Mas aí é que está entre o cristianismo. Você não faz pelos outros, você faz para você mesmo. E a partir do momento que você sabe que você fez uma boa ação e ela é reconhecida por Deus, que você é uma pessoa melhor, eu acho que não existe prazer melhor do que esse. E é esse que para mim é a maior contribuição, e é de fato por isso que dos últimos 2000 anos o cristianismo passou por problemas sérios, né?
dificuldades, conquista ali dos mouros na Europa, e mesmo assim ela sobreviveu, porque em sua essência ela ensina o homem a ser melhor. Por isso que aqui, como digo, eu vou segurar a batata que eu criei, né? Pode não ser gostoso para muitos ouvirem, mas essas políticas que promovem uma sociedade solidária, que promovem um meio educacional de combate ao racismo, de combate ao bullying, de combate a certas coisas, que não perpassa por essa matriz religiosa, a meu ver, não tem resolução alguma. Porque o que a Bíblia fala? Não é questão de ser religioso, mas é questão de princípios. E os nossos princípios foram formados por uma cultura religiosa, como toda sociedade. Ama teu próximo como, né? Que se eu não amo a Deus, como é que eu vou amar meu próximo? Se eu não amo o meu próximo, como é que eu vou amar Deus? Então observe que até as relações humanas, elas estão estabelecidas sobre um pensamento metafísico, sobre a religião, né? Jaciane, faça um comentário de como a Bíblia, vamos entrar em outro tema um pouquinho polêmico, eu sei, mas é isso que é bacana, né? De como a Bíblia estruturou o imaginário social ocidental do ponto de vista da vida após a morte. Ih, rapaz. Assim, em questão da visão do Ocidente, a morte, né? Assim, a morte, ela vem de uma forma, um tema pesado, né? Um tema, assim, que geralmente, assim, pessoas... não é algo que você vai comentar em comum, né? É um tema que traz ali como pesado, né? As pessoas não gostam de falar sobre morte, as pessoas não gostam de pensar sobre morte, né? Então, em questão de vida após a morte, para algumas pessoas seriam como uma forma de conforto, em questão ali dos seus atos, da vida, em questão assim dos erros, né? Porque se a gente for olhar também uma questão na parte do Oriente mesmo, traz ali muita questão de vida após a morte no sistema de castas, né? Assim, reencarnação. Então, se você conversar com alguém na parte do Oriente, ela vai trazer ali como a morte, não, tá tudo bem ali, eu fui uma boa pessoa, fiz bons atos, na próxima vida eu posso vir de uma forma melhor. Mas em questão do Ocidente, traz muito... antes tinha que a vida é uma só. Eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, vai acabar. Então, vida após Se a o morte... paraíso é melhor do que a terra, por que eu tenho que aproveitar a vida? Essa é uma boa. Mas isso aqui não é uma brincadeira. Na Idade Média, as pessoas elas tinham uma relação diante da morte não tão temerosa como o advento da modernidade. Pois não. Respondendo a sua pergunta, se você não aproveitou aqui um pouco que você poderia ter no paraíso, quem dirá que você é digno dele? E aí? Exatamente. Quem dirá que você é digno Na do Idade paraíso? Moderna, as pessoas passaram a ter mais medo da morte do que na Idade Média. Sim. Né? Em questão assim, de vida após a morte, é muito uma forma de consolo, né, de conforto. Desde o Egito Antigo, ali era mostrado como uma festa, né? Tinha umas pirâmides, eles preparavam o morto, né, embalsamento, porque eles viam ali com a festa que não, ele vai para um lugar melhor, aquilo ali é uma passagem, né? Aqui é só um lapso do tempo, você vai para um lugar melhor. A questão, desculpa interromper mais uma vez, é que a gente não pode cair na questão denominacional. A vida após a morte foi estruturada de uma forma assim, o indivíduo morre, ele vai para o inferno, ou purgatório, ou paraíso, né? Mas assim, denominacional. Okay. Historicamente foi assim, até a chegada da Ellen White, não é? Que eu sei que adventista não acredita que existe um inferno. Mas, enfim, nós estamos aqui, não é um debate religioso, é histórico. Sim, ok. Né? Não, em questão, assim, só frisar esse negócio de denominação, no caso, diferente de certos pontos, em questão de inferno, as pessoas tratam como um lugar literal. É isso que traz muita cultura assim, de Hollywood, nos filmes antigos, traz ali o inferno como um lugar quente, o capeta vestido de vermelho, tridente, Mas quem falou que o inferno é gelado, não é quente não. É gelado? É. Eu ouvi falar que é quente. Eu vou explicar. Dante Alighieri, a Divina Comédia. Sim. Nos ciclos, são 9 ciclos do inferno, e no ciclo onde está o maior corintiano lá, que é o Lúcifer, brincadeiros corintianos, né?
Brincadeira com os corintianos. Mas assim, eles usam São Paulino também, não tem dó deles não. É assim, falando sério agora, falando sério. Onde está o Satanás, o Lúcifer, é um local muito gelado. Por quê? Porque é o local mais distante do amor de Deus. E onde não tem o amor de Deus é um lugar frio. E do lado dele está Judas, né? Eu acho que está Judas. Segundo a história do... Os traidores. Ficam os traidores. Então, assim, a crença na vida após a morte, além desse imaginário do inferno, simbólico, real, é uma questão teológica. Do purgatório, também é uma questão teológica. Do paraíso, também é simbólico? Não. Então assim, beleza, o paraíso é real. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, a minha vida, assim, eu procuro ter boas ações porque eu posso selar o meu destino ou para o inferno ou para o paraíso. Então, realmente, a existência desse mundo após a morte me faz até ser uma boa pessoa moralmente. É uma questão ali de trazer, não em questão de temor, né? Continuando essa parte assim do inferno, que a Bíblia traz de uma forma que no caso inferno não é um lugar literal. Inferno é as consequências das ações que você teve aqui na Terra. Então assim, o inferno não seria um lugar, você não vai para algum lugar. A consequência, no caso, seria a morte eterna. O paraíso é um lugar ou não? O paraíso é um lugar. Tá de boa então, hein? Não, tá de boa. Mas em questão assim. Mas em questão do inferno mesmo, no caso ali, são as consequências eternas. No caso, o inferno, ele não é eterno. Não existe. Eu entendi. O eterno são as consequências, não que ele existe um lugar queimando para sempre. Né? Um texto, fazendo assim, em Apocalipse 20:10, fala, né, que no caso, no mármore não se encontra só a besta como falso profeta, onde serão queimados pelos séculos dos séculos. Então isso mostra, meu Deus, isso é cruel, eles vão ali estar em um sofrimento eterno? Não. O que no caso vai durar pelos séculos dos séculos, o que vai ser eterno, foram as atitudes deles. Foram o que eles fizeram ali. Não seria algo de um Deus de amor fazer com que uma pessoa estivesse em um lugar sofrendo para sempre. Da mesma forma que não faria sentido Jesus ter vindo à Terra para salvar a humanidade se, no caso, quando você morre, você já vai para um lugar. O que ele fez aqui, então? Gostaria muito de prolongar esse assunto, só que o nosso tempo ele é um pouco cortado, né? Infelizmente. Podemos, se o público gostar e você permitir também, a gente pode ter uma parte 2. Por favor. Né? Acho Então, que é bom falar sobre isso. Eu vou fazer logo a quinta parte para o Acácio, por conta do nosso tempo. Acácio, faça um comentário, assim, qual é o lugar da Bíblia no mundo contemporâneo? Isso aí, e é difícil falar sobre esse tema sem ser polêmico, como algumas vezes aqui a gente até tenta não ser, mas a sociedade moderna, principalmente o advento da internet, século XXI principalmente, ele tem tentado construir novos valores, o que eu particularmente chamo de valores artificiais, que é valores que a gente tenta imaginar, espera uma relação do ser humano, ou espera um comportamento humano, idealiza esse comportamento e acredita que será possível alcançá-lo. Ou, para mim, hoje, e o que até me deixa feliz de certo ponto, que eu trabalhando no colégio aqui, vejo muitos adolescentes lendo a Bíblia, marcando, principalmente no terceiro ano, quando esse ano eu estou trabalhando mais, percebo que a Bíblia ainda tem um papel muito importante, ainda é muito cativante para os alunos e, principalmente, ensina esses jovens valores que a sociedade perdeu. Essa luta constante pela destruturação da família, essa luta constante da modernidade contra o respeito pelos pais. Tirar os símbolos cristãos dos departamentos públicos, né? O questionamento, por exemplo, direto, a gente vê essa discussão de, por exemplo, ter símbolos dentro do parlamento, etc. Já houve discussão com jovens aqui, discussão não, que discussão é uma palavra forte, né? No caso, uma conversa com estudantes falando que, por exemplo, não deveria ter um parlamento, ou pelo menos deputados ali que sejam cristãos, porque teria que ser laico, mas aí a gente tem aquela questão, o Brasil é cristão, o Brasil é um país majoritariamente cristão, que lê a Bíblia, que tem os princípios cristãos em si, então são coisas normais. Mas há essa dualidade, infelizmente, na modernidade, dessa disputa de novos valores, nova percepção de sociedade e a percepção... Mas é o seguinte, presta atenção, que quando tem todos os ministros, não tem um ministro negro, qual é a pergunta do jornalista? A população negra não está representada. Então, deveria ter sim ministros católicos e protestantes, porque a população cristã também merece representação, beleza?
Aproveitando aqui, agradecendo aqui nossos alunos que participaram, nossos internautas. Acredito que você até explicou, mas eu vou dar aqui os créditos para Isis, da turma 2303, que fez a seguinte pergunta. Seja breve por conta do nosso tempo. Como o senhor, ela perguntou para mim, mas era para você. Senhora. Como a senhora? Senhorita. Senhora. Não. Eu não tô com tanto respeito assim, senhorita. Você é casada? Não. Não. Tem alguém em vista? Não. O teu pai vai te brigar se estiver assistindo? Não, meu pai quer que eu ame logo. Como a senhorita acha que a igreja ajuda? Como a igreja ajuda a manter a ordem social? Como ajuda a manter a ordem. No caso, inteirando um pouco o que o Acácio disse, né, em questão de ética, temos, no caso, assim, na igreja, temos a ética cristã, né? Então, assim, no caso, o que seria a ética? A ética seria ali uma direção do que fazer ou não. Então, assim, eu diria que manter a ordem não seria algo tipo assim, é construído de dentro para fora. Então, é um comportamento que já vem de mim, se eu sou da igreja. Então, no caso, geralmente, sim, tem a atitude do Espírito Santo, né? Para quem é cristão e acredita, que a Bíblia diz que seria como uma vozinha, um orientador. Então, para quem é cristão, tem e já tem o conhecimento da Bíblia, então ela tem em si já um espírito de ordem. Eu me sentiria culpada, já em questão dos mandamentos, de lesar o meu amigo, de machucar o meu amigo. Eu não conseguiria já fazer isso. Se eu não tivesse na igreja, tivesse em coisas diferentes, já traria também em questão já da consequência de vida após a morte. E daí eu vou morrer. E daí não vai acontecer nada depois. Eu posso fazer o que eu quiser. Se ele está me prejudicando, eu vou trapacear. Se eu quiser passar em alguma coisa, eu vou conseguir. Se eu quiser... Se toda a vida resume só esta presente, qual é a motivação de eu amar meu filho intensamente? O Ocidente, tipo assim, no caso, o que a gente tem aqui hoje, atualmente, é de uma coisa de viva a vida. É uma só. Eu posso fazer o que eu quero. Para Então, que eu quero ser uma pessoa melhor? Para que eu vou querer ser uma pessoa boa se vai acabar? Eu só tenho isso daqui, eu vou fazer o que eu quero. Gostei. Eu vou fazer o que quiser. Então, a igreja, em mim, traz... Eu estou te interrompendo, por questão do nosso tempo, mais uma vez, e também, desculpa você, assim, porque o nosso tempo e... Não, tudo biblioteca bem. tem horários aqui também. Por favor. Desculpa, pessoal, por favor, público, eu peço desculpa. Por favor, comenta para a parte 2. Eu quero falar sobre isso com o senhor. Mas só as aulas de história não tá dando. Aproveite e responda a pergunta da Evelyn Azevedo. Que ela falou assim, que de acordo com os estudos e pesquisas, a religião torna as pessoas mais felizes. A Evelyn também é da 2303. E de que forma a religião influencia na sociedade? É praticamente a mesma... então dá para terminar a pergunta da Isis, né? Já dá para terminar inteira, né? Exatamente. Então, no caso, a Bíblia traz em mim, então, o que seguir, o que mandar. Então, eu tinha lido um pouco da pergunta, né? E fala sobre pessoas que têm uma religião são mais felizes, né? Porque ela me traz o que seguir, um rumo, né? Os 10 mandamentos ali e a Bíblia, eles são uma direção, eles são uma bússola. Falando bem rapidinho, 3 princípios que dá para seguir em questão da Bíblia, de quem é cristão, em latim, que é sola scriptura, tota scriptura e prima scriptura. Sola scriptura, somente as escrituras. O que as escrituras estão dizendo é um caminho. Tota escritura, a escritura em sua totalidade, nada mais, nada menos do que está escrito. E foi sola, prima, tota... Prima escritura é primeiro as escrituras. Primeiro lugar, né? Para onde eu vou? Quando eu precisar de um direcionamento, para onde eu vou? Para a Bíblia. Então, ter um lugar certo, um caminho a seguir, é o que traz a minha vida mais feliz. Porque se eu estou fazendo alguma coisa errado, eu tenho um manual para me ajudar em qualquer coisa. A Bíblia, ela é tão variada que ela pode me ajudar, sim, em qualquer coisa. Muitas pessoas não sabem, mas uma das coisas que a Bíblia mais fala é de dinheiro. Olha só, de dinheiro, dá conselhos, a Bíblia tem poemas, a Bíblia é uma coisa ampla. Então, eu sou feliz porque eu tenho para onde ir e eu sei que caminho eu vou porque a Bíblia me diz. Você tem algum livro para indicar para o nosso público? Livro? Olha, eu acho que... A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Como eu já estou dizendo aqui antes, a Bíblia é muito ampla. A Bíblia é muito ampla. Mas se você... acho que uma indicação de livro dentro da Bíblia. O que você acha? Um livro dentro da Bíblia para começar? Quem quer começar? Olha, se não fosse o preconceito com a Bíblia, o livro de Gênesis, para mim, é uma magnífica obra literária. É o começo. O livro de Jó é o também. começo. Que história mais maravilhosa do que o começo do mundo?
Antes dos agradecimentos, Acácio, faça suas considerações finais, indique alguma coisa para o nosso leitor. Primeiramente Primeiramente foi um prazer estar aqui, bem satisfatório, realmente merece uma parte 2 e com mais tempo, né, para a gente poder dialogar tranquilamente. Minhas considerações finais, principalmente, e foi bem dado aqui, é a leitura em si. Há uns tempo atrás, quando eu dava aula no primeiro ano, eu sempre fazia esse questionamento. Quem é cristão? Aí, majoritariamente, a sala levanta a mão. Aí eu pergunto, quem aqui leu a Bíblia ou está lendo ela com o propósito de terminar a leitura nos próximos 1 ou 2 anos? Aí, geralmente, 1 ou 2 levanta a mão. Então, ser um verdadeiro cristão não é apenas dizer ou sentir que é, mas é fazer. Você tem que ler. Então, a primeira leitura, é óbvio, é a Bíblia. Mas, como professor de História, eu gosto muito desse livro aqui, mas não vai aparecer na câmera, né? Que é a história das religiões, principalmente do cristianismo, do Bruce Shelley. Que aí é mais uma questão histórica, que vai trazer toda a questão do Império Romano, construção, os concílios, para uma compreensão histórica maior. Mas a primeira leitura tem que ser da Bíblia mesmo, porque senão, acho que é tentar compreender sem ter propriedade. Então, tenha propriedade da Bíblia, depois tente compreender o contexto. Antes dos agradecimentos, quero fazer sublinhar uma frasezinha que você falou no início, que não tira das pessoas aquilo que é mais precioso, porque você não tem o que colocar no lugar. Vai para você que é professor, jornalista, deputado, o que for. Muito cuidado com o que você fala com o seu público, com os seus alunos, porque muitas vezes o que você fala vai interferir na conduta que ele aprendeu em casa. Eu pergunto, você tem alguma coisa para colocar no lugar ou só causar o conflito psicológico? Então, os agradecimentos aqui. Em primeiro lugar, eu agradeço sempre a minha equipe que acreditou nesse projeto, que faz parte. Isadora Barbosa, que vai ser a nossa próxima entrevistada. Anderson Cleito, Pedro Henrique, Isabela Souto e a nossa Ana Ferreira, né? E muito bom ver você aqui, viu, Isabela? Quem sabe? Já tá fazendo jabá? Vamos conversar e quem sabe a gente coloca você numa agenda aqui. Vai para a Nayana Veiga, professora Brenda, que no projeto não é titular, mas sempre está apoiando. Brenda, valeu. Israel Montenegro, Anderson Cleito, já falei, Lourdes Bandeira, Jorge Luiz, Isis e Evelyn. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos. E se você não se inscreveu, você é um vacilão, beleza? E até a próxima, a parte final agora. Estamos de volta e agora vocês vão conhecer um pouquinho mais da vida pessoal da Jaciane Martins, né? Quando vai ser o casamento dela, não sei, né? E aí, não pretende casar não, Jaciane? Ou quer ficar pra titia? Eu vou deixar Deus dará mesmo. Eu acho que eu tenho 16 anos. Eu diria que não é uma coisa que eu tô pensando recente, não. Eu diria que é bom aproveitar a vida e não apressar ela em nenhuma parte, nenhum ponto. Então, agora eu sou estudante. Apenas estudante. Essa vida aqui não vale a pena, que vale é o paraíso. Mas lá... Não, mas não vale a pena estar casado também, porque aqui lá eu tenho que... Não sei, velho. Também não vamos passar tão mal aqui, né? Não sei, ué. Eu não sei. Eu vou parar pra pensar sobre isso, então. Algum dia, quando eu tiver... O que mais você gosta nas pessoas? Ai... O que eu mais gosto nas pessoas, eu acho que é a forma que elas têm de nos impactar. E o que você menos gosta? A forma que elas podem se tornar podres. Tipo assim, é incrível porque assim... O que é podre? Você é corintiano? Não, eu respeito o futebol, apesar de não gostar de nenhum time. Eu não tenho dó dos corintianos porque eles são os primeiros a chamar o São Paulino de Bambi, viu? Então... Não, assim, eu diria que no que eu mais gosto das pessoas seriam a forma como elas nos impactam positivamente. Então, eu diria que memórias, lembranças e tudo que as pessoas fazem pela gente, eu acho muito legal que o que a gente está aqui na Terra, a gente escolhe morrer por aquilo. Então, alguém que se dedica a mim, ou alguém que foi meu amigo de alguma forma, que beneficiou na minha vida, ela escolheu morrer um pouco do tempo dela por mim. Mas vale a pena morrer por algo que não tem sentido, que é um mundo, que é passageiro? Nada vale a pena. Só por Deus. Sim, só por Deus, mas as pessoas podem ser uma parte dele. Se Deus criou a gente, é porque ele viu que, de alguma forma, a gente vale a pena. Então, por que eu, humano, também não veria outra pessoa que também vale a pena? Estou perguntando assim só para ver se... Você gosta de esporte?
gosto, né? Assim, eu não sou fanática por esportes. Qual Eu gosto esporte? mais dos esportes aqui da mente, né? Assim, mas, olha, um esporte que eu gosto muito de praticar, que eu sou iniciante, então não julguem, é musculação e calistenia. Eu vou conseguir plantar uma bananeira, tá? Isso vai acontecer um dia. Uma bananeira. Sim, uma bananeira. Porque, no caso, calistenia é... Como é que é o nome? Calistenia. eu Calistenia, não o conheço. significado é a força do corpo, é utilizar-se do corpo para fazer o esporte. Então, o que você precisa para praticar a calistenia? Seu corpo. Você e você. Dois personagens bíblicos que você mais admira. Aí eu gosto de Paulo e de Daniel. Porque eles Eu pensava são... que você ia falar Jesus Cristo. Não, mas Jesus Cristo é óbvio. Não, Jesus Cristo não é personagem. Jesus Cristo é a base de tudo. Você falou personagem. Falou personagem. Vocês estão de prova? É personagem. Personagem, eu gosto de Paulo e de Daniel, porque o que eles mais contribuíram, eles foram cabeças. Tipo assim, eu colocaria Pedro, né? Porque ele é mais da ação, ele é mais o meu estilo de vida, Cara, né? você sai bem, gente. Mas eu diria que, como cabeça, eu prefiro Daniel e Paulo. Eles, para mim, foram essenciais. Sabe um personagem que eu não gosto, mas eu tenho que... Eu falava assim, quando eu for pro céu, eu não vou falar com ele, não. Só que quando eu vejo na Bíblia, eu fico sem jeito, porque fala Jesus, filho de Davi, né? Ai. Eu não gosto de Davi, cara. Você não gosta de Davi? Não. Porque É o cara que porque mandou matar o Urias pra ficar com a mulher. Ah, ele pega minha E casada. o filho... Pegou mulher casada. Você é malandro. E o pior, cara, pegou uma mulher casada, engravidou a mulher casada, e o filho da mulher casada faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ô, Jesus Cristo. Jesus vai me explicar. Você vai me explicar, viu, Jesus Cristo? Brincadeiras à parte, claro. Tudo vai se encaixar. Eu acho assim, o que seria do cristianismo se não fosse o apóstolo Paulo? Nossa, eu acho que a igreja não teria de nenhuma forma chegado onde chegou, porque as cartas dele, eu passei meses e meses estudando sobre as cartas dele e tudo, e é uma mensagem linda, porque naquela época encorajar Mas a igreja foi construída sobre Pedro, né? Pedro também Tu foi és uma base, Pedro. também foi uma base, mas eu estou dizendo que questão de Paulo. Provocação. Não, Paulo foi importante também. Pedro e Paulo foram importantes da mesma forma. Eu tô te provocando, fica tranquilo. Eu tô vendo. Mas ele foi importante porque encorajar as pessoas naquela época é difícil. Imagina você falar, olha, pela crença que você está seguindo, você vai ser perseguido. Dá um jeito aí. E fora da Bíblia, quais dois personagens que você admira? Aí eu amo Isaac Newton e George Orwell, principalmente por 1984, é uma obra que eu adoro. E Isaac Newton, para mim, a vida dele, ele é excêntrico, é incrível, assim. Se você for ver a história dele, as pessoas só lembram pela gravidade, né? Se você não sabe, Isaac Newton sacaneou a vida de Leibniz. Mas ainda bem que fizeram justiça e colocaram Leibniz como um memorial de uma sala aqui no colégio. Parabéns. Mas Isaac Newton também. Foram grandes homens, lógico. Com inveja que foi da 13.5 ou da 3.6 que ficaram com Isaac Newton. Eu não gostei. Eu queria... George Orwell. Saiba que George Orwell é tema da minha letiva, da 1305, viu? Merchandising aqui o tempo todo, né? Só porque eu sou segundo ano, para de me maltratar, professor. Música preferida? Música preferida? Eu adoro Preciso Me Encontrar, do Cartola. Eu pensava que seria alguma coisa do Prisma Brasil, do Fernando Iglesias. No caso, não, peraí. Não, agora a gente vai trazer um ponto. Porque ele é adventista, Sim. esses Não, eu cantores são adoro. adventistas. Não, mas a questão é, em questão de música, eu diria que não é porque ela não é cristã que ela não possa agregar em alguma coisa. Essa música eu gosto dela por quê? Sim. É pra provocar você. Nossa, meu pai vai ver isso. Meu pai vai ver isso, vai ficar, como assim não foi uma música da igreja? Mas assim... Cartola. Excelente Essa Cartola. música, eu amo ela porque ela diz mais em um estado que há uma diferença entre solidão e solitude. E essa música diz mais sobre solitude. De um momento que eu estava passando, eu falei, meu Deus, que vontade de ir para uma chácara no meio do nada e sumir. Então, assim, é uma música que traz muito em questão de aproveitar a própria companhia. Por isso que eu gosto dela. Uma música que, mesmo não sendo cristã, que traz uma mensagem boa, eu diria, assim, é polêmica, mas eu diria que ela tem, sim, algo a agregar. Estilo musical preferido? Eu sou eclética. O que é atlético? Ouve todos os tipos, mas não. Mas agora tem adendo. Tem um adendo. Eu filtro Eu não muito sou bem. eclético. É um politicamente correto eu hoje, todo mundo filtro o fala que que é eu eclético. ouço. Eu filtro o que eu ouço. Então você não é eclética. Você Não. é seletiva. Ah, tá bom, pode ser sim, mas eu, no caso, eu vou filtrar sim o que a gente ouve, porque se a gente for realmente tampar os ouvidos, a gente vai ouvir nenhuma música, nem parabéns pra você, então vai estar permitido. Parabéns pra você por quê? Porque não é cristão. E aí? Surgiu, é uma música trivial.
lá no céu, diante de Jesus, você vai ter tanto argumento como você teve aqui para mim? Não, porque ele sabe de todas as coisas. E Ó, eu só é o sei de um seguinte. pouquinho por causa dele. Só sei um pouquinho. É o seguinte, faça essas suas considerações finais que eu queria fazer um comentário. Primeiramente, eu queria muito mesmo agradecer. Esse projeto, para mim, eu acho que mudou muita coisa, porque um convite que faz muito tempo. Então, sim, eu me preparei já faz muito tempo. E é uma coisa que, assim, eu adorei o tema, eu adorei o convite e mostrou muito na minha vida numa época que eu aprendi muito que, às vezes, para alguma pessoa, a gente pode ser a única Bíblia. Então, assim, Bíblia, se você lê ela e ter o conhecimento só para si, se torna obsoleto. Então, não adianta você ler a Bíblia 2, 3 vezes se você não faz nada com aquilo. E eu fico muito grata de que um pouquinho do meu conhecimento, né, eu sou apenas uma estudante, né, com um pouquinho do meu conhecimento, eu pude trazer aqui e eu pude usar a palavra de Deus de uma forma maravilhosa. Assim, não, eu não disse em forma religiosa, claro, porque tem as suas diferenças, mas falar de Bíblia em si, para mim já foi uma honra, foi maravilhoso. Eu agradeço a todos desse projeto, agradeço o senhor professor pelo convite, o senhor professor Acácio, a equipe, a produção, vocês são maravilhosos. Também agradecer quem fez as perguntas, né, a Isis e a Evelyn. Muito obrigado por terem dedicado o seu tempo para me fazer uma pergunta. E eu agradeceria bastante uma parte 2, porque Bíblia é um tema que sempre dá para falar e sempre dá para frisar na nossa vida. Acácio, faça alguma recomendação de algum material, documentário que você conheça? Primeiramente eu gosto muito, que é um livro que ele fala, agora eu não vou lembrar o nome, eu tenho lá em casa, vou mandar para ti, que ele fala sobre as relíquias, Santo Sudário, que ele traz muito esse imaginário, como isso contribuiu para a Idade Média, como isso formou a mentalidade da Idade Média, como as pessoas sentiam, buscavam dentro da religião de sentir, de fazer algo melhor. E só uma adenda que eu vou colocar aqui, que foi muito disseminado durante a Idade Média essa ideia, né? No princípio era o verbo, a escrita. A única forma do homem ser eterno aqui na Terra é através da história, é permanecendo na história. E aí nós temos um dos maiores, que é justamente Cristo. Ele vai permanecer eterno no céu, ou seja, pós-vida, né, no metafísico, e é eterno aqui na Terra, porque sua história foi gravada por diversos homens, por diversos contextos, mas a mensagem foi única. Então o homem permanece vivo, ele permaneceu vivo como homem e como Deus da ressuscitação. Então, é muito interessante, traz muito desse imaginário e é uma leitura muito maravilhosa, principalmente para o jovem que está começando a ver, que quer compreender melhor sobre a questão da imagem de Cristo, que eu sei que jovem gosta. Muitas vezes, a leitura da Bíblia, como a gente falou aqui algumas vezes, ela é muito complexa, porque ela é uma linguagem que você tem que ter uma gama de conhecimento mais profundo para compreender a mensagem. E aí esse livro em específico, que é as relíquias da Bíblia, né, que ele fala, ele traz esse imaginário. Então você cria esse imaginário, você vai ter uma facilidade maior para buscar e aprender. E ele não é um livro de fantasia, ele vai realmente tratar de forma histórica, trazendo imagens que é incrível das relíquias, da cruz, de coisas que vai despertar esse imaginário e que tenho certeza que vai contribuir muito, muito, muito para você como ser humano também. Como diria um historiador antigo, história é a mestre da vida. Indico para vocês a obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, muito bacana. Todo o imaginário ocidental tem raízes nessa obra Está literária. na minha lista de leituras. Bacana. Eu quero agradecer a Jaciane e deixar essa lembrancinha para você do Semiton News. Vou guardar com muito carinho. Se Fez inscreva no parte da minha canal, vida. compartilhe. Obrigado pela paciência, pela presença. E aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Até a próxima. Tchau.